Olha, tem uma coisa que deixa a militância da Globo News em pânico total. É quando alguém entra ao vivo naquele ninho de cobras e tem a coragem de falar as verdades sobre o governo Lula. Eles simplesmente surtam. Perdem a linha, o desespero toma conta do estúdio. E foi exatamente o que o senador Ciro Nogueira fez. E eu prometo para você, nós vamos assistir juntos aqui ao massacre que ele promoveu. Mas é claro que eles não iam deixar barato. A entrevista mal começou e a primeira pergunta já veio como uma armadilha, uma tentativa clara de emboscada para desestabilizar o senador logo de cara. E o primeiro bote, a primeira rasteira, veio logo da jornalista Andréa Sadi, a capitã do time deles. A pergunta foi aquela clássica, venenosa, sabe? Para tentar colocar o senador na parede, dizendo: senador, como é que o senhor explica seu partido, o PP, ser oposição? Mas ao mesmo tempo, ter o Ministério do Esporte com o André Fufuca lá no governo Lula? Eles acharam que era cheque-mate, que tinham pego ele na curva. Mas o Ciro Nogueira, meu amigo, não é amador. Ele nem se mexeu. A resposta dele foi um drible seco, curto, que deixou a militante falando sozinha. Ele foi direto na jugular. Escuta só o que ele disse. Olha, por mim, o meu partido não tinha assumido nenhum cargo nesse governo. Pausa. Acabou. Fim de jogo na primeira jogada. Ele não só se defendeu, como foi pro ataque. Deixou claro para todo mundo que ele, Ciro Nogueira, é oposição de verdade. Que ele não tem diálogo com o descondenado e que essa boquinha de ministério não foi uma escolha dele. Ele devolveu a contradição pro colo do próprio sistema. O primeiro round foi vencido. Dava para ver a fumaça saindo da cabeça da militância ali no estúdio. Eles não esperavam essa firmeza. Mas quando a primeira armadilha falha, o que o desespero faz? Eles partem para uma segunda, muito mais pesada. E dessa vez, o ataque viria de um lugar de onde o Ciro Nogueira jamais poderia esperar. Mas a gente sabe como funciona. O desespero da militância quando a primeira armadilha falha é partir para a segunda, com tudo, para cima. E o ataque veio de onde ninguém esperava. Não veio da jornalista que iniciou o confronto, veio do outro lado da mesa, do jornalista ambiental, o supostamente neutro André Trigueiro. E aqui, meu amigo, a gente vê a emboscada sendo armada ao vivo. O tom de voz dele muda completamente. O corpo inclina para frente, sabe? Aquela postura de quem tá dando o bote final, de quem guardou a munição mais pesada para esse momento, e ele parte para cima acusando o Ciro Nogueira e o Congresso de hipocrisia. A acusação é clássica. Vocês pedem corte de gastos, mas aprovam projetos que aumentam as despesas. Mas ele não fica no genérico. Ele vem com a artilharia pesada, com números para tentar encurralar de vez. Primeiro disparo: os subsídios bilionários para energia eólica. Ele joga o dado na cara do senador. 21 bilhões de reais por ano de subsídio que o Congresso aprovou. Um custo total de mais de R$500 bilhão direto na conta de luz do cidadão. Um aumento de 9% na sua conta. Irrefutável. O senador mal respira e vem o segundo tiro, mirando na jugular. O aumento do número de deputados federais de 513 para 581, aprovado com apoio de gente da oposição. Aí a casa caiu. Para aumentar a pressão, o jornalista ainda solta aquela frase venenosa, só para lembrar a todo mundo. O senhor era ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, só para deixar claro. Aí o Ciro sentiu o golpe. Dava para ver. Ele tenta se defender. Joga a culpa num censo mal feito pelo aumento dos deputados. Tenta desviar o foco para a redução de imposto. Uma pauta popular para ver se escapava. Mas a armadilha estava feita. Ele estava na defensiva. Ele estava encurralado. A militância ali no estúdio, com aquele sorrisinho de canto de boca, achando que finalmente tinha conseguido o nocaute. O senador acuado, humilhado ao vivo, com a reputação na lona. A questão agora era uma só.
Ele ia aceitar a derrota, ou ia partir pro tudo ou nada. E quando a militância da Globo News, com aquele sorrisinho de canto de boca, achou que o juiz ia abrir a contagem, o Ciro Nogueira não só se levantou como partiu para cima. Ele partiu pro tudo ou nada. E aí, meu amigo, o jogo virou de uma forma que eles não esperavam. Acabou a defesa. Acabou a tentativa de se explicar. Ciro parou de ser o acusado e virou o acusador. Ele traçou uma linha na areia, ali, ao vivo. De um lado, disse ele, estamos nós, a oposição, que defendemos um Estado menor, que defendemos responsabilidade com o seu dinheiro. E do outro lado estão eles, o PT, o governo. E o que eles querem? Inchar a máquina pública. E para quê? Para assaltar as nossas estatais, que já estão dando rombo, só para arrumar emprego para a companheirada. Foi essa a frase. Uma bomba. Assaltar as estatais para arrumar emprego para a companheirada. O silêncio que ficou no estúdio foi ensurdecedor. Sabe por quê? Porque o Ciro não estava tirando isso da cartola. Ele estava cuspindo fatos. E aqui está a prova irrefutável que a militância não queria ouvir. Sob o governo do descondenado, até agosto de 2025, as estatais federais acumularam um rombo de 18,5 bilhões de reais. Só os Correios, aquela maravilha de eficiência sozinhos, tiveram um prejuízo recorde de 4,4 bilhões no primeiro semestre de 2025. Pronto. A acusação não era retórica. Era um soco de realidade com dados oficiais. Finalmente alguém desceu a lenha. O debate sobre cargos tinha morrido. Agora era uma batalha moral. A nossa responsabilidade contra o rombo deles. A militância sentiu o golpe. Perderam no campo ideológico. Mas eles ainda tinham uma última carta na manga. Vendo que a batalha estava perdida, eles decidiram mudar de tática. Prepararam uma armadilha final, uma arapuca lógica, para tentar virar o jogo. E a ideia era culpar não mais o senador, mas o Congresso inteiro. E a isca foi jogada. Você sabe como é, né? Quando a militância perde no argumento, ela tenta te pegar na malandragem. O jornalista Valdo Cruz, com aquela cara de quem acha que inventou a pólvora, lança a pergunta que ele achava que era o cheque-mate. Ele olha para o senador e diz, basicamente, ah, senador, já que o senhor e a oposição são tão preocupados, tão patriotas, por que vocês não apresentam a proposta de corte de gastos? Por que o Congresso não resolve o problema que o governo do seu ex-presidiário de estimação criou? Pausa. Olha para um barbuca sei. Gente, olha a armadilha montada ao vivo. Mas o Ciro Nogueira, ele farejou a mentira a quilômetros de distância. Ele não ia fazer o trabalho sujo para o Lula sair de bom moço. A tática era óbvia. O Congresso corta, o governo gasta o dinheiro que sobrou com picanha e com o MST. E depois o mesmo governo vai para a TV culpar o Congresso pelos cortes impopulares. É o truque mais velho do mundo. E a resposta do Nogueira foi uma aula, sem levantar a voz. Ele só desmontou a lógica da coisa na calma. Ele disse com todas as letras, a frase que fez a bancada inteira engolir em seco. O governo quer que o Congresso corte para ele gastar. Isso não tem sentido. Pimba. Fim de jogo. Ele expôs a malandragem. Não é dever do Congresso arrumar a bagunça fiscal do PT. É dever do governo que gasta mal cortar na própria carne. O impasse estava criado, mas com o Lula e sua turma agora encurralados como os únicos responsáveis pela gastança. E ali, vendo que a última cartada lógica tinha falhado miseravelmente, você via o pânico nos olhos deles. Eles se olharam. Era a hora do tudo ou nada. A última bala de prata. Eles decidiram se unir no ataque final, usando a arma mais poderosa que eles tinham. Uma pergunta venenosa, projetada para atingir não o governo, mas a própria oposição em seu ponto mais sensível. E aí veio o ataque. A pergunta venenosa que eles guardaram como a última bala.
Depois de apanharem todos os argumentos, a militância da Globo News achou que tinha o senador na mão. Eles se olharam, um sorriso cínico no canto da boca, e um deles soltou a bomba. A pergunta que eles acham que nenhum político de direita consegue responder. Senador e os supersalários. Por que o Congresso, que tem tanto poder, não corta na própria carne e acaba com essa farra do funcionalismo público que o povo tanto odeia? Pausa. Silêncio. Essa era a arapuca perfeita. Eles sabiam que a proposta está travada. Sabiam que aliados do próprio senador resistem. Era o checkmate. Era para ele gaguejar, para ele suar frio, para ele finalmente ser exposto como parte do sistema. Mas Ciro Nogueira não é amador. Ele respirou fundo e, em vez de se defender, ele foi para o ataque. Ele olhou no fundo da câmera falando não com os militantes, mas com você aí em casa. E soltou a frase que fez o estúdio inteiro entrar em curto-circuito. Ele disse: olha, o país é sequestrado por corporações que têm um lobby absurdo. Presta atenção na cara deles. Olha o pânico. Eles não sabem para onde olhar. Foram tocar na ferida e ele expôs o esquema todo. A verdade dói, né? Ele não negou o problema. Ele revelou o verdadeiro tamanho do monstro. Ele validou a sua raiva, a nossa raiva. Ele confirmou o que a gente já sabe. Não é só um governo, é um cartel. É um sistema que se protege. Um estudo da República.org mostra isso. São R$500 bilhão em 20 anos que poderiam ser economizados, mas o lobby não deixa. O próprio Congresso, pasmem, aprovou supersalários de até R$77 mil para os seus. Eles protegem os deles. E depois de expor a máfia, ele deu o golpe de misericórdia. Ele virou para a bancada e devolveu a responsabilidade para quem realmente a tem. Ele disse, com todas as letras, quem foi eleito para resolver isso foi o Lula. Se fosse o Bolsonaro, com o nosso apoio, a gente faria os cortes. Pronto, acabou. Ele pegou a granada que jogaram no colo dele e devolveu para o Palácio do Planalto, com o pino já puxado. A paralisia não é do Congresso, é da falta de coragem e de liderança do PT. Mas você acha que ele ia parar por aí? Depois de desmontar a armadilha e expor o sistema ao vivo em rede nacional? Não. Aquilo era só a defesa. Agora vinha o contra-ataque. Você via nos olhos dele. A indignação não tinha acabado. Ele estava se preparando para o golpe final, um ataque pessoal, direto, para nocautear de vez o adversário. A verdade mais dura ainda estava por vir. E agora, meu amigo, vinha o golpe de misericórdia. Depois de expor o mecanismo podre do sistema, o Ciro Nogueira olhou bem para a cara daquela militância desesperada e deu o diagnóstico final. Ele esfregou na cara deles porque o governo Lula não anda. Ele disse, o problema de vocês é que o chefe de vocês parou no tempo. Ele acha que está em 2003, que vai chegar em Brasília como um caminhão de cargos e comprar o apoio de todo mundo. Ele explicou, como se estivesse desenhando para uma criança, a nova realidade que o PT se recusa a enxergar. Ele falou, acabou, gente, hoje tem rede social. O parlamentar que trai o eleitor dele para pegar um carguinho do Lula, ele é massacrado na internet na hora. A conta chega, o povo está em cima. Ou seja, o poder não está mais na caneta do Planalto, distribuindo boquinha. O poder voltou para a mão do eleitor. E o PT não sabe mais jogar esse jogo. E então, depois de desmontar a lógica ultrapassada do adversário, ele fez uma pequena pausa. Você sentia a tensão no ar. A militância engoliu em seco. E aí veio o nocaute, a frase que enterrou a discussão. Eu comparo muito a volta do presidente Lula com a volta do Getúlio. Ele, quando veio, completamente desatualizado, um homem fora do seu tempo. Golaço, golaço, acabou. Acabou a entrevista aqui. Pode apagar a luz. Nocaute fulminante. Chamou o ex-condenado de peça de museu, ao vivo, na emissora deles. Essa foi a pá de cal.
O que você achou dessa definição do Ciro sobre o Lula? Comenta aqui embaixo se você concorda que o Brasil de hoje não é, nem de longe, o mesmo de 20 anos atrás. Mas uma vitória como essa, meus amigos, uma vitória que expõe a verdade com essa clareza, ela não sai de graça. Desmascarar o sistema desse jeito, em rede nacional, tem um preço muito alto. Porque quando você fala a verdade com essa força, você não está mais numa entrevista. Você entra numa guerra. E nessa guerra, o sistema não joga para empatar. Eles jogam para eliminar. A prova disso tem nome e tem data. Jair Bolsonaro, 2018. Ano de 2018. Guarda bem essa data. Jair Bolsonaro, um homem sozinho contra tudo e contra todos. Ele estava fazendo exatamente o que o Ciro Nogueira fez agora na Globo, expondo a roubalheira, a incompetência, a irresponsabilidade do PT. A diferença é que ele fazia isso todo santo dia, na cara do povo, sem filtro. E o sistema entrou em pânico total. A resposta deles não veio num debate, não veio com um jornalista militante gaguejando. A resposta deles veio na covardia. 6 de setembro de 2018. Juiz de Fora. Lembra da cena? Eu quero que você volte para lá comigo. Fecha o olho. Escuta o barulho. Uma multidão, um mar de gente carregando ele nos ombros. Esperança pura. Camisa amarela para todo lado. De repente, o caos. O som da multidão vira um grito de pânico. O coração da gente dispara junto. Você vê o rosto do Bolsonaro se contorcendo numa dor que não dá para descrever. A mão dele vai instintivamente na barriga. E quando ele tira, o sangue, aquela mancha vermelha, crescendo, manchando-se o amarelo da nossa bandeira, do nosso uniforme. Era a imagem do Brasil sendo apunhalado. Aquilo não foi um ataque a um homem. Foi uma tentativa de assassinato contra a nossa esperança. Uma ordem para calar a boca de todo mundo que ousasse desafiar os donos do poder. Eles quase conseguiram. A facada perfurou o intestino. Ele perdeu 2,5 litros de sangue ali, na hora. Foi uma corrida desesperada para o seu hospital. Cirurgias, UTI, bolsa de colostomia por meses. O sistema jogou para matar. Literalmente, esse é o preço que eles cobram de quem fala a verdade que eles não querem ouvir. Mas aí, meus amigos, aí aconteceu o que o sistema nunca consegue prever. A reação do povo brasileiro. Eles acharam que uma facada ia calar um homem. Mas eles não calaram um homem. Eles despertaram uma nação inteira. Aquele atentado não matou Bolsonaro. Aquele atentado elegeu Bolsonaro. Enquanto ele lutava pela vida no hospital, o povo brasileiro lutava por ele, nas ruas e nas redes. A resposta final veio no dia 28 de outubro. 57.800.000 votos. Presta atenção nesse número. 57,8 milhões de brasileiros foram até a urna e deram-lhe o recado. Não foi uma eleição. Foi um resgate. Foi o povo brasileiro dizendo em alto e bom som: vocês não vão roubar o nosso país na faca. Como o próprio presidente disse depois, tentaram me matar, mas o povo me salvou e me elegeu. A história dele é a prova definitiva. A prova de que por mais alto que seja o preço, vale a pena lutar. E mais importante, é possível vencer. Essa vitória de 2018 mudou tudo. Mas ela também ensinou uma lição para o sistema. Só que não foi a lição que a gente esperava. Eles não aprenderam a jogar limpo. Eles aprenderam que a faca era um método primitivo demais. E a guerra que a gente está enfrentando hoje, essa é muito mais sofisticada. E essa guerra mais sofisticada que o sistema aprendeu a lutar, é exatamente isso que a gente acabou de ver. É a militância fantasiada de jornalista achando que pode encurralar um conservador ao vivo, na casa deles, e sair por cima. Eles só não contavam com uma coisa. Lembra que eu prometi lá no comecinho do vídeo? Que se o Ciro Nogueira falasse as verdades, eles iam surtar. Pois é, a promessa foi cumprida. A cena final na bancada da Globo News, aquilo foi impagável.
Foi um desespero só. Um verdadeiro barata voa entre todos eles. Entraram em pânico total. Um olhava para a cara do outro com aquele desespero de quem foi pego com a boca na botija, a narrativa deles desmoronando ao vivo, em rede nacional. E isso, meus amigos, é o som da vitória. É a verdade atropelando a pia mentira. É o sistema perdendo a linha porque simplesmente não aguenta ouvir o que o povo brasileiro já sabe. Se você também sentiu o gosto dessa vitória, se você se arrepiou vendo a casa cair para eles, já deixa o seu like para fortalecer. Se inscreva no canal para a gente continuar essa luta juntos. E o mais importante, compartilha esse vídeo. Manda para todo mundo ver o que acontece quando o sistema é desmascarado ao vivo.